Após Trump enviar chefe de sanções ao Brasil, agora ele envia o comandante militar do Sul para pressionar Tomás Paiva e o ministro José Múcio. Final de semana de eleições agitadas na Europa. Macron é acusado de interferir nas eleições da Romênia. Veremos isso e mais no Giro pelo Mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Após ter visita cancelada em fevereiro, Trump manda o seu homem forte nas Forças Armadas ao Brasil. O almirante Alvin Halsey é o responsável por comandar toda a Força Armada dos Estados Unidos na América Latina. Ele recentemente esteve na Argentina e fechou parcerias para colocar uma base na Patagônia. O objetivo seria impedir o avanço dos chineses na Antártica. Mas vamos falar de Brasil e não de Argentina. Como eu falei, essa visita deveria acontecer em fevereiro, mas diante dessas tensões de projeto de sanções, alinhamento do Lula com a China, Trump segurou a visita dele e agora ele vem com novas orientações. O próprio Barroso falou durante aquela confissão que os militares brasileiros dependem dos Estados Unidos. E acho que isso teve algum papel porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Acho engraçado isso. Na hora de censurar, o Supremo gosta de falar em soberania. Mas onde deveria ter soberania de verdade, eles confessam que somos dependentes da estrutura das Forças Armadas americanas. Mas o roteiro do almirante nos aponta qual é a estratégia da direita americana para o Brasil. Vamos entender já já. Você está gostando do novo formato do canal? Então, seja um patrocinador desse projeto. Você apoiará uma estrutura com dublagens de conteúdo e edição para melhor entendimento visual. Só que não é apenas isso que você está patrocinando. Você também apoia a luta jurídica do Alan Frutuoso contra Alexandre de Moraes. Meu marido, Alan Frutuoso, foi preso por Alexandre de Moraes, está até hoje usando uma tornozeleira e corre o risco de voltar para a prisão. O seu apoio, mais do que nunca, se faz fundamental. Para você patrocinar, basta usar o Pix ou o QR Code que está aí na tela. Pessoal, muito obrigada por eu poder contar com todos vocês. A antiga comandante militar dos Estados Unidos veio ao Brasil em 2022 para pressionar os militares junto com toda a estrutura do governo americano. Veio o chefe da CIA, Departamento de Estado, secretário de Defesa, enfim. Veio todo mundo pressionar os militares e os políticos a não reagirem a uma eleição do Lula. O discurso para legitimar essa interferência deles no Brasil a favor da esquerda era a tal defesa da democracia. Pois é, eles sempre precisam de uma narrativa para justificar a intervenção. Eles não poderiam simplesmente chegar e dizer não queremos Bolsonaro porque ele tem um discurso soberanista e isso atrapalha nossos interesses globalistas. Sabe por que eles nunca diriam isso? Porque isso seria ideológico. Então, você precisa de uma capa para empacotar essas interferências. Então, pegue toda essa agenda ideológica, embrulhe em uma capa de defesa da democracia e pronto, você está liberado para cometer qualquer atrocidade. Foi exatamente isso que as autoridades brasileiras fizeram para tirar um soberanista que era Bolsonaro e colocar um entreguista como Lula. O discurso era a defesa da democracia. O que nós estamos vendo agora é a direita querendo corrigir o curso. Hoje, o governo dos Estados Unidos tem uma outra agenda. E o Brasil é estratégico devido à sua posição geográfica, devido aos seus recursos, devido à sua produção de alimentos, enfim. O Brasil é importante em caso de uma guerra mundial. Então, os Estados Unidos não podem negligenciar o Brasil como outros governos fizeram. Só que se os Estados Unidos agirem contra esses globalistas que comandam o Brasil sob o pretexto da defesa da liberdade de expressão, isso vai soar como ideológico.
Então, parece que os Estados Unidos de Trump estão criando uma capa nova para legitimar suas ações no Brasil, e essa capa deixa de ser defesa de democracia e passa a ser defesa da segurança hemisférica. O foco é segurança pública. E aí nós vamos ver o roteiro do comandante militar do Sul e vemos que ele visitará o Acre. Qual o objetivo de visitar o Acre? Fortalecimento da cooperação internacional contra o tráfico de drogas. Ali no Acre, nós temos a fronteira entre Bolívia, Peru e Brasil. Esse discurso te lembra alguma coisa? Vamos voltar algumas semanas. Lembram qual era o tema divulgado pela mídia sobre a visita do chefe de sanções do governo Trump? Segurança pública. Sim, segurança. Meus queridos, vocês estão vendo a nova capa sendo costurada para legitimar as ações do Trump no Brasil. Mas uma coisa me chamou muita atenção também. Funcionários de Trump fizeram questão de revelar ao colunista Paulo Capelli que, além dessas visitas de cunho militar, ele também visitará lideranças em Brasília. Em 2022, eles também visitaram lideranças em Brasília, e o contexto não era nada militar, mas político. Então, pela própria lógica, seria muita ingenuidade achar que esse militar vai conversar apenas sobre preço de canhão com essas lideranças. Trump parece começar uma pressão diretamente contra os militares brasileiros. Militares que estão dando suporte a esse regime que sustenta as atitudes de Moraes e as alianças de Lula com inimigos dos Estados Unidos. Militares que andam completamente calados diante da prisão de seus próprios companheiros. Vamos observar qual será o comportamento desses militares após essa visita. Se tem coisa que militar brasileiro tem medo, é de perder subsídios dos Estados Unidos. Até o Barroso confessou isso. Então, essa visita do comandante militar do Sul me parece ser muito mais do que uma mera visita protocolar. Ainda mais depois dela ter sido adiada em fevereiro. Comente o que você acha dessa visita. Agora, vamos ao giro pelo mundo. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos, como o Botox. Mas com o Regenere, você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Após vencer o primeiro turno e liderar as pesquisas do segundo turno, estranhamente o candidato de direita da Romênia perdeu. O dono do Telegram denunciou ontem mesmo que o serviço de inteligência da França de Macron o pressionou diretamente para censurar a direita no dia da eleição. Ele disse que não concordou. Teve várias denúncias de fraudes e de interferência da França. O que torna tudo isso mais sórdido é que cancelaram a eleição que deu vitória a Calin Georgescu em dezembro, sob o pretexto de interferência russa. Mas agora tem interferência da França e nada será feito. A União Europeia é uma fraude autoritária. São por conta de pessoas como Macron que Alexandre de Moraes faz o que faz no Brasil. Eles não aceitam o jogo democrático. Primeiro cancelaram a eleição, depois o direitista vence o primeiro turno das novas eleições. Aí eles vão lá e interferem em tudo para a direita não vencer. Após o que aconteceu ontem na Romênia, nenhum defensor da União Europeia tem a mínima moral para falar das eleições da Venezuela. Eles não têm moral nenhuma. Eles fizeram exatamente a mesma coisa na Romênia. Então, sempre que um sujeito desses vier com aquele discurso de defesa da democracia,
mande ele para aquele lugar. O jogo ali tem a ver com a máquina militar que alimenta a Ucrânia como campo de batalha de testes da OTAN. Se a direita vencesse na Romênia, os globalistas não teriam por onde escoar seu armamento. Por isso, a interferência foi tão forte a ponto de ser denunciada pelo dono do Telegram. Em Portugal, a eleição foi mais livre e permitiu que o partido de direita, Chega, se tornasse o segundo maior. O governo ficará nas mãos da centro-direita. André Ventura conseguiu eleger 58 parlamentares. É uma vitória histórica para a direita portuguesa. Cunhal. E o Chega varreu do mapa o Bloco de Esquerda com uma pinta que nunca se tinha visto em Portugal. Chega! Na Argentina, teve eleições em Buenos Aires e o grupo de Milei venceu. Uma outra vitória histórica, varrendo o peronismo. Isso mostra que o povo está legitimando o governo Milei, diferentemente do que a mídia tenta passar. Que bom estar aqui novamente e mais uma vez com uma vitória. A verdade, a força celestial nos fez triunfar novamente. Obrigado, obrigado, obrigado. Saudações a todos. Na verdade, é muito importante ter plena consciência que hoje é um dia, um marco para as ideias de liberdade. Hoje, o bastião amarelo se tornou violeta e a partir de agora, vamos colorir o país inteiro de violeta. Parece que agora vai. Trump ligou para Putin e conversou por mais de 2 horas. Vou te dizer, em 2 semanas. Não sei se sim ou não, eu acho. Olha, ele tem uma personalidade forte. Zelensky é forte. E ele não é a pessoa mais fácil de se lidar. Mas eu acredito que ele deseja parar. É uma coisa muito ruim. É muito ruim o que está acontecendo lá. Ele quer parar. Você comentou que acredita que Putin deseja paz, mas ele atacou a Ucrânia ontem. O que faz você achar que ele quer paz? Ele está lutando. Ninguém disse para não fazer. Eles estão lutando, estão atacando, estão se atacando mutuamente. E as pessoas estão morrendo constantemente. Ele está em guerra, lutando. Ninguém disse que ele ia parar. Eu penso, é horrível? Sim, é horrível. Eu realmente acho que é horrível. O presidente russo disse que foi importante essa conversa franca e aberta entre os dois. Essa conversa foi extremamente produtiva e construtiva, e eu realmente acredito que foi uma experiência bastante positiva, e acho que tanto a Rússia quanto a Ucrânia devem fazer tudo para contribuir para a paz e devem encontrar os compromissos que atendam a todas as partes envolvidas. Quero afirmar que, de maneira geral, a posição da Rússia é bem definida. Nosso principal objetivo é identificar as causas raízes dessa crise. Trump postou o seguinte em sua rede social: acabei de concluir uma ligação de 2 horas com o presidente Vladimir Putin da Rússia. Acredito que foi muito boa. Rússia e Ucrânia começarão imediatamente as negociações rumo ao cessar-fogo e, mais importante, ao fim da guerra. As condições para isso serão negociadas entre as duas partes, como só pode ser, pois elas conhecem os detalhes de uma negociação que mais ninguém saberia. O tom e o espírito da conversa foram excelentes. Se não fosse assim, eu diria agora em vez de mais tarde. A Rússia quer fazer comércio em larga escala com os Estados Unidos quando esse banho de sangue catastrófico terminar. E eu concordo. Há uma tremenda oportunidade para a Rússia criar uma enorme quantidade de empregos e riquezas. Seu potencial é ilimitado. Da mesma forma, a Ucrânia pode ser uma grande beneficiária do comércio no processo de reconstrução do país. As negociações entre Rússia e Ucrânia começarão imediatamente.
Informei o presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, o presidente Emmanuel Macron, da França, a primeira-ministra Giorgia Meloni, da Itália, o chanceler Friedrich Merz, da Alemanha, e o presidente Alexander Stubb, da Finlândia, durante uma ligação comigo, imediatamente após a ligação com o presidente Putin. O Vaticano, representado pelo Papa, afirmou que estaria muito interessado em sediar as negociações. Que comece o processo. No Brasil, Janja quebra o silêncio sobre o vexame na China, confirma que quebrou o protocolo e dobra a aposta nesse tipo de conduta. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Desculpe, mas eu precisava falar isso. É urgente a regulamentação dos espaços digitais. Janja é a melhor coisa que existe para quem não gosta do Lula. Essa mulher é um desastre. Agora, eu quero agradecer os patrocinadores do último final de semana, como o Rui Ruas, o Paulo Cote, Edevaldo Alessio, Antônio César, José Martins, a Cássia de Lourdes, Felipe e Rafael Mercado e todos os outros que aparecem aí na tela. Faça como eles e seja um patrocinador através do Pix. Muito obrigada e até amanhã.